A liberdade não é uma dádiva, não é um presente que se recebe de mãos abertas como quem ganha algo de graça. A liberdade é uma lâmina, brilhante, afiada, sem cabo. Você não a segura sem se cortar. E talvez seja exatamente por isso que tantos preferem manter-se acorrentados, ainda que as correntes já estejam velhas e podres, ainda que a sela esteja aberta. Há algo em nós que teme a vastidão do possível, porque quando não há muros, não há desculpas, quando não há grades, não há carcereiros a culpar. E o silêncio que fica ecoa mais alto que qualquer grito. Você é o responsável pela sua vida. Só você. E essa é uma sentença muito mais pesada do que qualquer prisão. Se você observar bem, a maior parte das pessoas que se dizem sufocadas pela rotina, pelo sistema, pelo trabalho, pela família, pela sociedade, na verdade temem mais do que odeiam essas estruturas. Porque nelas existe ordem, existe uma moldura, existe o conforto de alguém ter definido os limites do quadro. Você não precisa pintar além, não precisa arriscar o erro. A prisão é estreita, é suja, é sufocante, mas ela tem forma. A liberdade não, a liberdade é um abismo. É por isso que muitos se sabotam quando estão prestes a conseguir o que dizem querer. O homem que está prestes a ser promovido cria um escândalo, destrói sua reputação. A mulher que se aproxima de um amor verdadeiro se convence de que não merece e sabota a relação. O jovem que está prestes a lançar o projeto da vida inventa desculpas para nunca concluí-lo. Isso não é azar, não é falta de oportunidade, é medo. Medo da liberdade que o sucesso exige, porque quando você conquista algo, não pode mais esconder-se atrás da narrativa da falta. Perceba, enquanto você não tem, pode culpar o mundo. Pode culpar a economia, seus pais, seu passado, Deus. Mas quando você tem, sobra apenas você. Você diante do espelho, sem muletas, sem desculpas, sem sombras para se esconder. Essa nudez existencial é insuportável para muitos. Nietzsche dizia, a maioria não quer a liberdade, quer apenas bons senhores. Isso nunca deixou de ser verdade. Ser livre é ser exposto. É andar nu diante da indiferença do universo. É viver sem garantias, sem manuais, sem redes de proteção. O preço da liberdade é carregar sozinho a responsabilidade pelo vazio. O paradoxo é cruel. Todos dizem buscar a liberdade, mas quase todos se apavoram quando ela se aproxima, porque liberdade não é conforto, é risco. Não é prazer, é peso. Não é segurança, é a ausência dela. É por isso que tantos se escondem em ideologias, em religiões, em relacionamentos tóxicos, em empregos que odeiam, em vícios que anestesiam. A prisão é conhecida, a prisão é previsível, a prisão, mesmo insuportável, é familiar, a liberdade é caótica, selvagem, imprevisível. E o ser humano prefere o inferno familiar ao paraíso desconhecido. O medo da liberdade é o verdadeiro alicerce de todas as tiranias. Nenhum tirano governa sozinho. Sempre há milhões que entregam o pescoço de bom grado, contanto que não precisem decidir por si mesmos. É mais fácil viver como escravo do que viver como adulto diante do infinito. A liberdade exige maturidade, e maturidade é um fardo que poucos suportam. Quando você percebe isso, começa a entender a raiz de sua própria sabotagem. Não é apenas preguiça, procrastinação, falta de motivação, é pavor. Pavor de assumir o leme do próprio barco e descobrir que não há mapas, que o oceano é interminável, que o destino depende apenas de você. A prisão é o porto seguro. A liberdade é o mar aberto, com tempestades que podem destruí-lo a qualquer momento. E dentro de você, ainda que secretamente, existe a tentação de permanecer no cais. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Permanecer no cais não é segurança, é apodrecimento, é a lenta morte da alma. É viver metade da vida olhando para o horizonte e se convencendo de que não precisa dele. Até que, no último suspiro, percebe que sua cela nunca esteve trancada. Você era o carcereiro de si mesmo. A verdadeira prisão nunca foi feita de ferro. Ela é feita de narrativas.
O homem acredita nas histórias que repete a si mesmo e essas histórias tornam-se grades invisíveis. Eu não consigo, eu não mereço, não é para mim. Perceba o veneno escondido. Quando você internaliza essas frases, não precisa que ninguém o algeme, você mesmo veste a corrente. E por que fazemos isso? Porque a corrente traz conforto, porque ela retira de nós o fardo da responsabilidade. Se você acredita que não consegue, está livre da obrigação de tentar. Se acredita que não merece, pode permanecer pequeno sem culpa. Se acredita que não é para você, pode assistir a vida passar sem o peso de ter recusado a aventura. O medo da liberdade é a covardia travestida de humildade. Olhe para a sociedade. Tudo é construído para domesticar, para alinhar, para pasteurizar. As escolas não formam indivíduos, mas peças de engrenagem. As religiões, quando degeneradas, não formam buscadores, mas obedientes. As corporações não formam criadores, mas funcionários dóceis. Você acha que isso é coincidência? Não, isso é demanda. A maioria clama por isso. A maioria implora para que alguém dite regras, estabeleça rituais, diga o que é certo e errado, trace um caminho seguro. Porque, no fundo, não querem a liberdade, querem a ilusão de segurança. Mas existe um preço oculto. Quanto mais você terceiriza sua vida, mais vazio você se torna. Você já percebeu. Pessoas que seguem o manual à risca, que nunca questionam, que nunca arriscam, parecem ocas por dentro. É como se não houvesse fogo, apenas repetição, apenas sobrevivência. Apenas o eco de vozes que não são delas. Essa não é vida, é uma morte em prestações. O medo da liberdade é o motor secreto da mediocridade. Aquele que se conforma não o faz por incapacidade, mas por escolha. Uma escolha envenenada, talvez inconsciente, mas ainda assim escolha. Ele escolhe as correntes porque teme o peso do infinito. E aqui entra a crueldade da liberdade. Ela não pede sua permissão. Ela está sempre ali mesmo quando você a nega. A porta da cela está aberta e você sabe disso. Esse saber é insuportável. Porque todo dia em que você não atravessa a porta, você se condena. É o julgamento invisível. É o olhar que ninguém vê, mas que você sente. É a vergonha de si mesmo que nenhum aplauso do mundo consegue apagar. E então você cria distrações. Preenche sua vida de ruídos, de telas, de vozes, de compromissos inúteis. Tudo para não ouvir o silêncio que grita: você poderia ser livre. Essa é a grande comédia trágica da modernidade. Homens e mulheres com acesso a todo conhecimento, com recursos que seus ancestrais jamais sonharam, mas acorrentados a pequenos vícios, pequenas rotinas, pequenas desculpas. A liberdade é um território interno. Não adianta fugir para outra cidade, outro país, outro relacionamento. Se você não encara a si mesmo, apenas trocará de cela. Mudará as paredes, mas levará as correntes consigo. É dentro que a guerra acontece. É dentro que a chave está escondida. Mas para isso você precisa de coragem. E coragem não é ausência de medo, é enfrentá-lo com as mãos tremendo. Pense nisso, você não teme fracassar. Você já fracassou antes inúmeras vezes e sobreviveu. Você não teme a dor, já a sentiu e ela passou. O que você teme de fato é brilhar, porque se você brilhar, não poderá mais se esconder. Se alcançar sua grandeza, não terá desculpas para retornar ao escuro. O medo da liberdade é, no fundo, o medo da própria luz, e luz não é paz. Luz é exposição. Luz é ser visto, luz é ser julgado. Muitos preferem viver apagados porque a escuridão é silenciosa, a mediocridade é anônima, a grandeza é solitária e barulhenta. A liberdade te coloca sob os holofotes do universo e não há como fugir disso. Por isso, tantos preferem arrastar correntes invisíveis. É mais simples viver como sombra. Mas uma vida de sombra é uma traição, traição ao que você poderia ter sido, traição ao grito que nasceu dentro de você, traição ao seu próprio destino. O que é pior? O risco da liberdade ou a certeza da morte em vida? Essa é a pergunta que você precisa se fazer, não há meio termo, não há liberdade parcial.
Ou você aceita o peso, o risco, a solidão, ou se condena à cela acolchoada da segurança. E se você escolher a cela, não reclame, porque ninguém o colocou ali além de você. Você já percebeu como a maioria das pessoas fala em liberdade, mas não a pratica? Dizem que querem ser livres, mas cada escolha que fazem é um pacto com a prisão. Pedem um trabalho estável, mesmo que o odeiem. Pedem um relacionamento previsível, mesmo que seja vazio. Pedem uma rotina confortável, mesmo que os mate lentamente por dentro. A palavra liberdade virou um enfeite, um discurso bonito, uma bandeira erguida por covardes que tremem só de pensar no que realmente significa estar solto no mundo sem amarras. Porque liberdade não é uma estrada pavimentada. Liberdade é um campo minado. Você nunca sabe qual passo vai te destruir e exatamente por isso ela é preciosa. Quando você escolhe a liberdade, escolhe também o risco, a incerteza, o caos. Mas aí está o segredo que poucos suportam. É no caos que você descobre quem é. Não nas paredes seguras de uma cela, mas no espaço aberto, onde qualquer decisão pode ser sua ruína ou sua ascensão. A prisão invisível não precisa de guardas, ela só precisa da sua cumplicidade. Você mesmo se vigia, você mesmo se pune, você mesmo se sabota, porque no fundo existe uma parte de você que prefere permanecer pequeno. Pequeno é previsível, pequeno não chama atenção. Pequeno não incomoda ninguém, e essa parte de você é a assassina do seu futuro. O medo da liberdade é também o medo da responsabilidade. Quando você está preso, pode culpar o sistema, a família, a sociedade e o destino. Sempre há alguém a quem apontar o dedo. Mas quando você se liberta, descobre que não há ninguém mais para culpar. Só existe você, só existe sua escolha, só existe sua força ou sua fraqueza, e isso aterroriza. Não é à toa que tantos pedem líderes fortes, religiões rígidas, regras absolutas. Não porque amem a verdade, mas porque temem decidir por si mesmos, preferem ser mandados, preferem ser instruídos, preferem obedecer, porque obedecer é fácil, obedecer é morrer em paz. Mas viver em liberdade é arder vivo todos os dias. E, no entanto, mesmo sabendo disso, há algo em você que não se cala, um sussurro, uma centelha, uma inquietação que não desaparece. Você pode sufocar essa voz por anos, até décadas, mas ela sempre volta. Ela sempre grita: você não nasceu para rastejar, você não nasceu para obedecer. Você não nasceu para viver como sombra. Essa é a voz que te atormenta à noite, a mesma que você tenta calar com distrações, vícios, barulhos, mas ela sempre retorna porque é a sua verdade. E a verdade é simples, você é livre, sempre foi, sempre será. O que te prende não são correntes, mas ilusões. O que te segura não é o mundo, mas o medo. O medo de se tornar o que você realmente é. Pense em quantos anos você já perdeu por medo, quantas oportunidades deixou escapar, quantas versões suas morreram sem nascer. Tudo porque acreditou que não estava pronto, tudo porque acreditou que não podia, tudo porque escolheu a cela em vez da estrada. Essa é a mentira mais cruel. A mentira que você conta a si mesmo todos os dias até acreditar que é verdade. Mas e se você decidisse parar, se hoje fosse o dia em que você deixasse cair as correntes? Se hoje fosse o momento em que você olhasse para o abismo e escolhesse saltar, não por ignorância, mas por coragem, o que aconteceria? Talvez você caísse, talvez você sangrasse. Talvez você fosse ridicularizado, rejeitado, esmagado, mas pelo menos viveria como um homem livre e não como uma sombra obediente. O que é a vida senão isso? Sangrar, falhar, levantar, repetir. A prisão invisível promete segurança, mas te rouba a alma. A liberdade promete caos, mas te devolve a vida. Essa é a escolha que ninguém pode fazer por você. Essa é a escolha que você adia, adiando também a si mesmo. E aqui está a sentença final. Não existe neutralidade. Você não pode viver meio preso e meio livre. Ou você se rende ao conforto paralisante da cela, ou encara a vastidão selvagem da liberdade. E se escolher a cela, o mundo não vai te julgar.
vai te aplaudir. Vai te chamar de sensato, prudente, equilibrado, mas você saberá, no fundo você sempre saberá, saberá que se vendeu, saberá que traiu a si mesmo. Saberá que viveu uma vida menor do que poderia, e esse saber será a prisão mais insuportável de todas. Então, porque tememos tanto a liberdade, porque ela nos arranca todas as desculpas, porque ela nos mostra o que realmente somos, porque ela exige que sejamos gigantes quando preferimos ser sombras, mas a verdade é que não há outro caminho. Você pode resistir, pode fugir, pode adiar, mas a liberdade sempre te perseguirá. E quanto mais você a nega, mais pesado se torna o fardo de viver acorrentado. Você já sentiu isso? Você sabe. A cela é confortável, mas sufocante. O mundo aberto é caótico, mas verdadeiro. No final, não é sobre escolher entre segurança e risco. É sobre escolher entre morte e vida. E a vida, a verdadeira vida, nunca coube dentro de uma prisão. Você pode continuar fingindo se quiser. Pode continuar arrastando correntes invisíveis e chamando isso de maturidade. Mas uma hora, quando estiver sozinho, quando o silêncio